Olá, gente. Boa noite para todo mundo que está aqui. Então, para quem não me conhece, eu sou Lena Vilela, eu sou criadora do método Papo Firme, que é o único método, que existe aqui no Brasil, que explica para as mães, que ensina as mães, na verdade ajuda, as mães a construírem esse diálogo sobre sexualidade com seus filhos com segurança. Então, nós vamos conversar hoje sobre o que é, então, falar de sexualidade. Então, falar de sexualidade é puberdade. Então, esse é o nosso tema de hoje à noite. Falar de sexualidade é puberdade. E como eu falei para vocês, por que a gente falar disso? Porque é uma oportunidade a gente falar de sexualidade quando os nossos filhos estão na adolescência, quando estão entrando, nem tanto na adolescência, mas principalmente quando eles estão entrando na puberdade. Isso é uma oportunidade porque a gente tem tempo de prepará-los para a adolescência. Então, se você começa a conversar com seus filhos durante esse período que eles estão entrando aí na puberdade, então quando eles estão ali por volta dos 9, 10 anos, 11, 12, até 13 anos, a gente ainda está num momento muito bom da gente conversar com os nossos filhos sobre sexualidade. Por quê? Porque esse é um momento que eles ainda, primeiro, que eles estão passando por uma série de transformações. E, obviamente, é um momento que a gente, consegue, em função de todas essas transformações que eles estão passando, a gente consegue ali criar um vínculo de confiança com eles. Então, conversar com eles nesse momento é uma oportunidade para a gente criar esse vínculo de confiança. É uma oportunidade, já que você cria esse vínculo de confiança, então é também uma oportunidade para você conseguir, junto aos seus filhos, prepará-los de uma forma que eles tenham tranquilidade para viver a sua adolescência. Ah, Lena, então se eu falar com meu filho sobre sexualidade durante esse período da puberdade, eu não vou ter conflito nenhum com meu filho na adolescência? Bom, isso não dá para a gente garantir. Mas eu tenho certeza absoluta, até porque eu mesma passei por isso com os meus filhos, eu tenho certeza absoluta que o número de conflitos, e a intensidade dos conflitos, ela diminui muito quando a gente tem a oportunidade de preparar os nossos filhos para esse momento da adolescência. Então é por isso que falar de sexualidade na puberdade é importante, ela é importante porque a gente tem essa oportunidade, E aí você vai me dizer, bom, esse é um momento em que os nossos filhos estão se desenvolvendo, que a gente consegue, portanto, conquistar essa confiança deles, mas qual é a vantagem que eu tenho para mim? A vantagem que você tem para você em começar essa conversa com eles nesse período da puberdade é porque você tem a oportunidade de treinar, conversar com eles. E a gente vai ver isso já já. Por que a gente tem essa oportunidade? Porque falar de puberdade, falar das transformações, falar do corpo deles, é um momento que nos ajuda a treinar essa fala de sexualidade, a treinar nossa desenvoltura e principalmente, a gente adquirir confiança para falar sobre determinados assuntos que a gente muitas vezes não tem, tanto traquejo ou ainda não teve tanta oportunidade de fazer isso com os nossos filhos. Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje, Nós vamos conversar sobre essa oportunidade que é falar sobre puberdade com os nossos filhos, principalmente nessa idade que eles estão entrando, nesse momento, nessa nova etapa da sua vida. Então, essa oportunidade, falar de sexualidade na puberdade é uma grande oportunidade por conta de tudo isso que eu acabei de dizer para vocês. Agora, eu sei que essa oportunidade não é uma coisa muito fácil para quem, por exemplo, como eu, não tive mãe que conversasse comigo sobre sexualidade.
Então eu sei que, embora vocês saibam que a geração de vocês é uma geração onde o seu filho e a sua filha precisa muito mais que vocês conversem sobre sexualidade do que, por exemplo, foi para minha mãe, né? A geração da minha mãe, ela não precisava falar muito sobre sexualidade com a gente. Porque o que era de praxe e o que acontecia era que a gente não precisava saber das coisas. Porque havia um comportamento social, havia um jeito, né? A sociedade criava mecanismos que eram mecanismos que faziam com que a gente não tivesse muita brecha para, como é que diz, dar ensejo aos nossos desejos sexuais. Então havia um controle social muito grande, mas hoje não. Hoje, os filhos de vocês, eles vivem, né, num mundo onde é um mundo muito mais liberal. É um mundo onde eles convivem com muito mais pessoas e com um acesso muito fácil, né, às informações pela internet. E, portanto, a geração de vocês, mais do que qualquer outra geração, ela tem muito mais necessidade de saber falar com seus filhos sobre sexualidade. E de principalmente, né, como foi colocado aqui, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, né, pela Raquel, que ela tem um filho de 8 anos, se ela deve falar sobre as mudanças no corpo, a chegada dos pelos, a mudança das vozes, tudo isso. Exatamente, Raquel, é exatamente sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Então, essas mudanças, elas serão, ela é a porta, né, para a gente começar essa conversa com os nossos filhos. E mesmo que ele tenha 8 anos, claro, você não vai precisar, dar uma aula sobre puberdade para o seu filho aos 8 anos de idade. Mas aos 8 anos de idade já tem conteúdo, como a gente vai ver aqui, que a gente pode conversar com os nossos filhos e já ajudá-los, né, a entender esse momento que ele vai entrar. Então a gente vai ver que quando a gente consegue falar com os nossos filhos sobre esse tipo de circunstâncias, ou seja, essas mudanças que eles vão passar, que o corpo dele vai se transformar e que ele vai se tornar agora uma pessoa diferente, né? Uma pessoa em processo para se tornar um adulto e que, portanto, para isso o corpo muda, né? Como ele vem mudando, né, ao longo de todo o tempo dele, né? Ou seja, a gente não muda só quando a gente está na puberdade, a gente vai mudando ao longo de toda etapa da nossa vida. Mas nesse momento da puberdade, é uma mudança muito drástica e muito rápida. Então, ela gera nos nossos meninos e nas nossas meninas uma certa insegurança, uma certa dificuldade para lidar com esse corpo que está mudando ali e eles não sabem muito bem aonde é que isso vai dar. Então, esse momento é um momento que a gente precisa estar junto deles. Mas, como eu estava dizendo, eu sei que para algumas mães e para alguns pais, essa conversa não é uma conversa simples, não é uma conversa fácil, porque não teve uma referência. Por exemplo, como aconteceu comigo, eu tive que buscar aprender a falar sobre sexualidade. Na minha época, aprender a falar sobre sexualidade era uma coisa muito difícil. Não tinha facilmente, né, pessoas ensinando a gente como conversar com os nossos filhos sobre sexualidade. Eu lembro que quando eu precisei de alguma informação, né, que meus filhos tinham demandas de quando eles eram pequenos, né? Eu lembro quando eu me deparei com as brincadeiras sexuais, quando eu me deparei, querendo saber que nome eu digo para minha filha que é o nome da vulva. Até isso era uma preocupação. E eu ia buscar informações e não encontrava isso em lugar nenhum. Não havia ninguém, não tinha pediatra, não tinha, não tinha amigo mais velho, cada um ia dando a sua impressão, mas nada daquilo que eles diziam conseguia fazer, né, com que eu me sentisse tranquila e, segura para falar com os meus filhos sobre sexualidade.
Então eu fui, né, buscar estudar, eu precisei me tornar uma sexóloga. Mas hoje não, hoje vocês não precisam se tornarem um especialista para poder conversar sobre sexualidade com seus filhos. Hoje vocês podem contar, por exemplo, comigo, né, que estou aqui hoje à noite exatamente para a gente conversar sobre isso. Então, eu sei que não é uma tarefa fácil, mas hoje é uma tarefa viável. É algo, sabe, que não é mais tão complicado como já foi um dia. Então, eu sei que muitas mães, muitos pais ainda têm essa dificuldade e exatamente por isso eu criei as minhas redes sociais e criei também o meu curso Papo Firme e criei também esse evento, né, que é a minha minissérie, que é um evento gratuito, onde eu ensino para vocês como conversar com seus filhos em casa, ou seja, sexualidade se aprende em casa. Na verdade, não é bem o como conversar, mas por que a gente precisa conversar? Por que a gente precisa entender o nosso papel como mãe dentro desse contexto da sexualidade dos nossos filhos? E quem ainda não se inscreveu, né, eu vou pedir aqui ao Tiago que ele coloque o link, né, da inscrição. Quem está aqui no meu Instagram pode ir aí na minha bio, que na minha bio ali no meu perfil tem um link que vocês podem clicar nele e esse link vai te levar para essa inscrição, para essa minha minissérie, né, que é Sexualidade se Aprende em Casa. E quem está no Facebook e no Instagram, o Tiago já colocou aí o link, né, direto para vocês fazerem a sua inscrição, para quem estiver interessado em participar dessa minissérie, que é onde a gente vai conversar mais a fundo sobre essas questões, né, de como se falar em casa com os nossos filhos. Então vejam, tem aqui o Crispim, meu filho de 8 anos, já me perguntou se pré-adolescentes podem fazer filho. Isso, tá vendo? Então, eles estão aí curiosos, eles estão aí ávidos, né, para conversar com vocês sobre sexualidade. Então, quando eles fazem essa pergunta, é porque eles já querem saber. Então, é hora da gente falar com os nossos filhos aos 8 anos, é hora da gente falar com os nossos filhos aos 9 anos. Sim, se eles já estão perguntando, é claro que é hora da gente começar a conversar com eles. E conversar o que com eles? Conversar primeiro aquilo que eles estão perguntando, e se eles entram de fato na puberdade, a gente não precisa ficar, sabe, acomodada ou mesmo, sabe, aguardando, Lena, eu tenho que esperar meu filho me fazer uma pergunta. Não, não necessariamente, a gente não precisa esperar. A gente pode ter a iniciativa, né, de trazer essa conversa com os nossos filhos, de trazer esse assunto, né? Minha garganta hoje está pegando. De trazer esse assunto à tona, mesmo que o seu filho ou a sua filha não tenha lhe feito pergunta nenhuma sobre isso, né? E por que a gente pode fazer isso e deve fazer isso? Porque os nossos filhos, como eu falei para vocês, quando eles entram na puberdade, eles vão passar por uma mudança muito grande, né? Eles vão passar por uma série de transformações. Começa com essas transformações físicas, né? Então é uma etapa da vida deles que tem muitos acontecimentos. Então o corpo dele muda de uma forma muito drástica, ou seja, é o corpo dele que cresce por inteiro, principalmente as extremidades, né? Pé, mão, a menina principalmente, né? Porque é uma característica inclusive da menina, o pé dela crescer muito rápido e ela não ter esse controle, então ela pisa no pé dos outros, o menino fica mais estabanado, então eles têm aí pelos que começam a aparecer, as meninas têm o seio que começa a se desenvolver, a voz que vai mudar, enfim, gente, uma série de transformações que muda muito o jeito deles se enxergar. E pior, né? Transformações que vão acontecendo e que não são iguais para todos os adolescentes ao mesmo tempo. Então ele tem na sala dele, da escola, por exemplo, uma pessoa, né, um garoto que ainda não tem pelos e que ele já começou a ter pelos. Ou então uma menina que a amiga dela já tem seios e ela ainda não desenvolveu os seios. Ou que a menina é muito mais alta e o menino é muito mais baixo. Enfim,
uma série de transformações que vão fazer com que eles se sintam bastante inseguros e que, portanto, é uma grande oportunidade que a gente tem de esclarecer por que você está crescendo desse jeito. Por que os seus pelos estão nascendo? Qual é a finalidade desses pelos? Para que servem esses pelos? Como lidar com eles? Por que desses seios? Como é que os seios crescem? Por que eles fingem que vão, mas depois eles murcham? Então, conversar com eles sobre todas essas mudanças, preparar sua menina para a menstruação, o seu menino para a ejaculação. Isso até me lembrou uma coisa, tem um vídeo desses meus vídeos curtinhos, que está lá no YouTube, e que o título desse vídeo é assim, você sabia qual é a idade que um garoto ejacula? E eu acho bem interessante, porque esse vídeo eu não fiz para os adolescentes. A minha conversa hoje não é mais diretamente com os adolescentes. A minha conversa hoje é diretamente com vocês, né? Para que vocês lidem com a sexualidade dos seus filhos e tenham segurança, saibam como conversar com eles sobre sexualidade. Então, todos os assuntos que eu trago aqui nas minhas lives, que eu trago aqui nos meus vídeos, são voltados para as mães ou para os pais. Mas, nesse vídeo, é muito interessante, para vocês terem uma ideia, que quem assiste a esse vídeo não foram os pais, ou pelo menos quem deixou comentário, né? As pessoas que deixaram comentários nesse meu vídeo não foram os pais, foram todos os adolescentes. E sabe o que eles diziam para mim? Ô Lena, valeu! Lena, obrigada! Lena, eu precisava saber disso. Lena, eu queria muito saber sobre isso. Então vejam, uma coisa tão simples que é saber quando um garoto ejacula. Muitas vezes a gente como mãe, a gente não tem consciência ou a gente nem atina, né? Nossa, meu filho não sabe isso, ou meu filho quer saber sobre isso. E aí, o que vai acontecer? A gente não conversa, né? Como a Janice está colocando aí, oi Nice, a Nice é minha irmã. Ela está sempre aqui me acompanhando nas minhas lives e depois me dando feedback, adoro isso nela. E ela então, e é isso Nice, muitas vezes não sabe, né? Não sabe por que as coisas acontecem e aí a gente se limita na nossa conversa. Já que meu filho não perguntou, oxa, eu vou aproveitar e vou ficar bem quietinha aqui, porque eu também não sei algumas respostas, né? Então, o interessante aí é você ir buscar essas respostas. É você aproveitar esse momento, porque se a gente soubesse a importância que tem a gente entrar nesse momento para conversar com os nossos filhos sobre sexualidade, a gente constrói nessa hora com eles, né? A gente vai construir com eles um momento de confiança. Porque veja, gente, não é só o corpo é só uma das coisas que está acontecendo com ele nesse momento. Mas quando eles entram na puberdade, eles também têm uma transformação cognitiva. Eles agora começam a pensar muito mais. Eles agora começam a ter a capacidade do pensamento abstrato. E essa capacidade do pensamento abstrato faz com que os seus filhos comecem a enxergar o mundo com outros olhos. E isso é uma avalanche na vida deles, né? Porque essas questões que eles vão tomando consciência, eles vão tomando consciência de coisas que eles muitas vezes não entendem direito o significado. E aquilo começa a confundi-los. E eles então começam a ter atitudes que eles precisam da ajuda dos pais para poder entender o que é aquilo que está acontecendo naquele momento. O que aquilo significa. Então, por exemplo, a gente vai ver que os nossos filhos, eles têm também nesse momento, sabe, que as suas condições psicoemocionais acabam ficando muito abaladas. Uma hora ele está super bem, daqui a pouco já está no maior mau humor, daqui a pouco está dando risada, daqui a pouco ele se estressa por nada. E isso, gente, porque é muita pressão, é muita transformação. Então ele vive um momento que é um momento muito intenso, um momento que eles precisam muito, que ter alguém com eles que os ajude a entender tudo isso que está acontecendo com eles. Principalmente com relação à sua sexualidade.
Porque qual é o principal evento, né, da puberdade? É exatamente esse desenvolvimento sexual. Então, vou ver aqui, então tenho um filho de 13 anos que peguei vendo na internet pornografia e ainda não sei como conversar, dar início nesse assunto. Como eu faço? Renata, eu vou te dizer um pouco rápido aqui, mas já vou logo te avisando que uma das lives que a gente vai falar essa semana é exatamente sobre isso. Então eu vou entrar mais a fundo nesse assunto na live que eu for falar sobre como proteger os nossos filhos, né? Falar de sexualidade é proteger os nossos filhos. Então a gente vai conversar mais a fundo sobre essa questão. Mas um primeiro passo, né? Se você está vendo que o seu filho está assistindo pornografia, né? É importante que você se sinta segura para questionar o seu filho, né? Por que ele está vendo pornografia? Né? O que ele está vendo? E aí você conseguir conversar com ele, ele vai te responder e você então vai conversar com ele, esclarecer para ele, né, sobre aquele assunto ou aquilo que ele está vendo e o porquê que você não quer que ele assista a pornografias na internet. Mas sobre isso e como fazer isso, a gente vai conversar mais a fundo no dia da live, que vai ser exatamente, né, falar de sexualidade é proteger, e dentro dessas proteções está exatamente a proteção na internet, tá ok? Então veja, aqui também, né, deixa eu ver se entrou aqui, é difícil achar palavras ou respostas. Exatamente, é difícil achar palavras ou respostas, por isso que eu falei que essa conversa, ela é uma grande oportunidade diante de todas essas circunstâncias que se encontram os nossos garotos, e principalmente quando eles são mais novinhos, tipo 8, 9, 10, até 11 anos, muitas vezes, quanto mais novos eles são, mais difícil, Crispim, fica pra gente encontrar essas palavras. Porque dependendo do conceito que você tem de sexualidade, de como você encara a sexualidade, ou do que você entende o que é falar sobre sexualidade, mais difícil fica para você encontrar essas respostas. Porque todas as respostas que você vai encontrando no seu como é que diz? No seu repertório, se o seu repertório está influenciado pela sua visão de sexualidade, essas respostas vão ser cada vez mais difíceis. Então, quando eu convido vocês para participarem dessa minissérie Sexualidade se Aprende em Casa, a gente vai poder, né, clarear esses conceitos que a gente tem sobre sexualidade e isso ajudar a gente a ver a sexualidade de um jeito que a gente consiga encontrar essas respostas, ou seja, palavras que façam a gente conversar sobre esse assunto de uma forma mais leve. Né? Então isso é muito importante, é por isso que é muito importante a gente ir em busca desse conhecimento, que é isso que você está fazendo, né? Você já está aqui hoje comigo e já te parabenizo a você e todo mundo que está aqui comigo, buscando entender esse momento, né? E buscando entender como que a gente pode conversar com os nossos filhos sobre sexualidade. Né? Então, como eu estava dizendo, nesse momento eles estão passando, a puberdade tem como seu principal evento, né, o desenvolvimento da sexualidade. E por ter o desenvolvimento da sexualidade como seu principal evento, não tem jeito, nós temos que falar sobre sexualidade. Não dá pra gente querer falar de matemática. A gente, claro, vai ter momentos da vida dele que falar de matemática vai ser importante. Mas essa conversa sobre sexualidade não dá para ser excluída da vida dele, porque isso está sendo a vida deles. Então a gente precisa dar atenção a esse momento, a todas essas circunstâncias que eles estão vivendo. É um momento onde também ele está passando por uma adaptação social muito mais intensa. É um momento que o seu filho ou a sua filha, eles estão, precisando conviver ainda mais intensamente com seus grupos. Eles precisam se sentir participando de grupos. E quantas vezes, né, gente? A gente vê os nossos filhos chegarem em casa triste, ou porque sofreram bullying, ou porque o grupo não aceitou,
ou porque ele queria ser amigo de fulano ou de Beltrano, e esse fulano ou esse Beltrano não quis ele como amigo. Então, muitas questões ligadas a essas relações, né, com os amigos, que eu vejo tantas vezes as mães ficarem bravas, mas ele só quer saber, né, de conversar com os amigos, de estar com os amigos, e não querer saber, e não querer mais saber de mim, né? E isso não é ruim não para os nossos filhos. Os amigos são extremamente importantes nesse momento. Então, quando eles entram na puberdade, eles vão começar a desbravar esse mundo social. E, gente, esse mundo social, ele é muito amplo, né? A gente sabe muito bem disso. Eles vão se deparar com os mais variados tipos de pessoas. Pessoas que querem o bem dele, mas também pessoas que não querem o bem dele. Pessoas que querem ser amigos dele ou dela, mas também vai encontrar pessoas que não querem ser amigo dele ou dela. E os nossos filhos vão ter que aprender a lidar com essa frustração. Eles vão ter que aprender a lidar com essa situação. E quem pode ajudá-los a conviver com essa situação? Gente, quem mais ama os nossos filhos, que somos nós. Nós mães, nós pais, somos nós, né, que de fato estamos preocupados com eles e que queremos o melhor para eles. Então nós podemos fazer isso, né, com muita sabedoria, porque temos uma experiência, temos já uma estrada que a gente já viveu, que a gente sabe as respostas. E se a gente não sabe especificamente aquela resposta, a gente tem possibilidades de buscar essas respostas. A gente tem essa possibilidade de buscar esse conhecimento, né? Que é isso que vocês estão fazendo aqui hoje. Então, esse é um momento muito importante da gente conversar sobre os nossos filhos. E por que falar dessas transformações, desse momento, dessas circunstâncias com os amigos? É uma oportunidade da gente treinar a falar de sexualidade com eles. Porque esse é um momento, né, onde os nossos filhos ainda têm, nas mães principalmente, mas nos pais também, uma cumplicidade ainda muito grande. Nós ainda somos a principal referência deles quando eles estão nesse período, né, entrando na puberdade. Depois dos 13, 14 anos, os amigos passam a ter um papel muito mais presente na vida dos nossos filhos e até um valor, até certos momentos, até muito maior para eles. Aquilo que o amigo disse, aquilo que ele, ficou sabendo pelos amigos, acaba tendo um peso muito maior. Principalmente se nesse momento da puberdade a gente não conseguiu chegar lá, a gente não conseguiu fazer esse vínculo. E olha, você consegue fazer esse vínculo porque nesse momento da puberdade os assuntos são muito mais fáceis da gente conversar. Os assuntos sobre corpo, sobre as mudanças, sobre como se relacionar com os amigos, né? Sobre o entendimento que ele está tendo da vida naquela hora. Como a estrada dele ainda foi muito pouco percorrida e a gente ainda tem, como mãe, como pai, tem ainda uma importância muito grande, eles ainda estão muito ligados no pai e na mãe, eles ainda não se desprenderam totalmente. Então, o que acaba acontecendo? O que você fala e o que você diz ainda é muito importante. E se o que você fala e você diz, ele ver acontecer, eles passam a criar no pai e na mãe uma referência para eles em sexualidade. E amanhã, aos 13, aos 14, aos 15, aos 18, mesmo que aquilo que os amigos falem, sejam coisas que eles ouvem com muita atenção, eles voltam para a gente para tirar as dúvidas. Eles voltam para a gente para questionar, para saber se é assim mesmo, se isso que o amigo disse, nossa, meu amigo disse que, não precisava usar camisinha nas primeiras relações sexuais porque a gente não engravida. Mãe, é assim mesmo? Então ele volta para a gente, para questionar, para perguntar. Ele usa a mãe e o pai como suas principais referências. E se essa mãe é uma mãe que tem segurança na hora que ela está explicando sobre essas mudanças, na hora que ela está conversando com ele sobre essas transformações, se ela entende o que está acontecendo nesse período da puberdade, se ela acolhe,
sabe? Se ela tira suas dúvidas, se ela leva a sério, se ela respeita o seu filho, a sua filha nas suas dúvidas, nesse momento, né, que é um momento tão importante para eles, que é um momento, né, com tanta transformação, eles adquirem, sabe, esse vínculo fica firme. E quando chega na adolescência propriamente dita, né, ou seja, na adolescência sênior, como diz uma das minhas alunas do Método Papo Firme, o que vai acontecer? É com a gente que eles vão tirar suas dúvidas de fato. É na gente que eles vão confiar. Portanto, não percam essa oportunidade. Conversa com teu filho, por isso que eu disse, por isso que o tema, né, dessa live é falar de sexualidade é puberdade. Então, falar das transformações da puberdade, o que é a puberdade, como está acontecendo com seu filho, isso vai fazer com que você vá adquirindo segurança, por ser um tema não muito complexo, né? Um tema muito mais físico, um tema que você tem um acesso a essas informações com facilidade. Se não tiver com tanta facilidade, eu tenho, né? Eu vou contar para vocês na minha minissérie, como vocês podem encontrar todas essas informações com muito mais tranquilidade. Aliás, né, nem precisa nem esperar a minha minissérie. Quem ficar comigo aqui até o final, no final eu vou dar uma sugestão para vocês de como vocês podem buscar essas informações sobre a puberdade que pode ajudá-los a começar essa conversa com seu filho ou com a sua filha, né? Então, gente, esse momento da puberdade é uma oportunidade por isso, porque nós temos um papel muito ligado ainda aos nossos filhos e que se a gente não cuidar, mais adiante ele se rompe. E aí a gente perde esse nosso papel, a gente perde essa nossa condição, né, de referência deles. Então não percam, nesse momento da puberdade, aproveite esse papel que você tem, esse significado que você tem na vida deles e perpetue, né, essa sua condição de referência para eles, principalmente na adolescência, que é um momento onde os nossos filhos é tanta coisa acontecendo que muitas vezes eles acabam desacreditando quando o pai ou a mãe, sabe, não se sente segura para falar ou não vai conversar com eles sobre esses assuntos, ou cruza os braços e fica acomodado, sabe, esperando que eles venham fazer pergunta para a gente sobre sexualidade. Então não perca essa oportunidade, tá? Bom, e aí por que eu tô falando isso? Por que eu falo com tanta propriedade? Primeiro eu falei por minha causa mesmo, né? Eu com os meus filhos, uma das coisas que mais me ajudou, né, a conviver com eles no período da adolescência com muito mais tranquilidade, né, e que me ajudou muito a ter com eles uma conversa e eles poderem me ouvir sabe, e terem em mim mesmo ali uma referência para a gente conversar. Eu também vejo isso hoje acontecendo com as minhas alunas, né? Então eu tenho esse meu curso, que é o Papo Firme, e eu tenho, né, uma das alunas, inclusive, que ela um dia me contou, disse, Lena, a filhinha dela tem 9 anos, né? Então ela disse, Lena, eu comecei a conversar, eu entrei no Papo Firme para poder aprender a conversar com a minha filha sobre sexualidade, porque eu tinha muita dúvida se eu já devia começar a falar com ela sobre menstruação, exatamente a dúvida que foi colocada aqui pelo Pro Crispin, né? Então muita dúvida aqui sobre, sabe, com que idade começar a conversar, se aos 8 anos já podia, né, dar esse tipo de resposta, como também foi colocado aqui por outras mães. Então veja, por conta disso ela entrou no curso Papo Firme. E ela disse que quando ela foi aprendendo, né, como é que ela conversava, o que ela já ia trazendo, que tipo de conversa ela podia ter em cada faixa etária, principalmente naquela faixa etária que ela estava, e como que ela introduzia, né, porque como eu disse para vocês, não é para dar uma aula, mas introduzia para ela a chegada dos pelos, a chegada da menstruação. Então ela disse que a filha começou a se interessar muito mais por esse assunto. E que hoje ela conversa muito mais com ela, não só dos assuntos, né, ligados a essa transformação do corpo, como também de outras coisas que ela tem curiosidade, que ela quer saber. E ela disse que isso foi uma coisa muito boa para o relacionamento dela com os filhos.
Então é por esse fato, né, que eu trago aqui para vocês o quanto, né, que isso é importante, o quanto que esse momento é importante para a gente investir nessa nossa relação. Porque quando você investe agora, provavelmente a filha dela, quando chegar aos 12, 13, ou seja, o primeiro, na hora que menstruar, vai ser para a mãe que ela vai contar que menstruou, né? Provavelmente, na hora que ela tiver as suas dúvidas ligadas à sexualidade, é com essa mãe que ela vai buscar conversar. Porque agora ela já está percebendo essa mudança. E se a gente vai conquistando esse nosso espaço, quando os nossos filhos chegam na adolescência, eles continuam com a gente como essa referência para a vida deles. Então é por isso que falar sobre puberdade, você treina essa conversa, para quando chegar aos 13 anos, você já está treinada, né? Porque falar de sexualidade também é experiência, né? É treino. Então, se você começa falando de menstruação, de pelos, você vai começar a falar de corpo. Quando você fala de menstruação, você tem que falar de vulva. Quando você fala de menstruação, você já vai dando um toque para ele sobre reprodução. Sobre reprodução, vai acabar chegando em relação sexual. Chegando em relação sexual, você já vai nessa hora, você não precisa entrar em detalhes. Mas aos 13, aos 14, você vai precisar entrar em detalhes. Então, nesse momento, a gente vai treinando, a gente vai fazendo um aquecimento. Daí porque a grande oportunidade, né, que é a gente não perder esse momento da puberdade. A gente investir nesse momento da puberdade, né? E tem outra coisa, né? Quando a gente conversa com os nossos meninos e as nossas meninas, nesse momento da puberdade, eles vão poder nos contar o que é que eles estão sentindo, né? Se está acontecendo alguma coisa de estranho no corpo deles, né? Se eles precisam, se a gente precisa levá-los a um médico, a um endócrino, né? Ou a um herbiatra, para poder fazer uma avaliação do que está acontecendo com eles. Então, nesse momento, eles têm aí, a gente tem aí uma oportunidade de gerenciar e prepará-los mesmo para lidar com essa adolescência. Então, gente, não perde esse momento, porque é um momento muito significativo para os nossos meninos e para as nossas meninas. Gente, se vocês quiserem fazendo pergunta, vocês sabem como eu sou, né? Eu começo a falar aqui, eu vou falando, mas se vocês quiserem perguntar, podem perguntar, tá? À medida que eu vou falando, vocês podem perguntar. Aqui, ó, o Pro Crispim já colocou aqui, me inscrevi na minissérie para saber como falar com um filho de 10 anos e me deparo com um de 8 no banho e a pergunta... com essa pergunta, né? Porque quando mexo no... Ah, não, já é uma outra pergunta que o de 8 trouxe. Porque quando mexo no meu pipiu, ele fica duro. Então como você pode ver, né, as perguntas não cessam, a curiosidade sobre a sexualidade, elas não têm, sabe, elas são ilimitadas, porque tá ali fazendo parte da vidinha deles. Então, à medida que eles vão entrando na puberdade, tanto de 8 quanto de 10, a partir de agora, começa a ter uma série de dúvidas. Eles vão ouvindo coisas, eles vão convivendo, né? Principalmente agora nesse segundo semestre, que eles vão voltar para a escola, que eles vão poder conviver mais de perto com seus amigos. E mesmo quando eles não estavam convivendo tão de perto, né? Mesmo eles estavam ali se comunicando via internet. E essa comunicação via internet, um fala uma coisa, outro fala outra, e eles vão aprendendo coisas novas e vão sentindo coisas diferentes também no corpo dele. Então é muito importante que a gente não perca, né, essa visão. E com isso a gente dá atenção devida para os nossos filhos. E mais, aproveitar para a gente, né? Porque com isso a gente vai se desenvolvendo e vai cuidando melhor e falando cada vez melhor com os nossos meninos e as nossas meninas, né? E como que a gente pode fazer isso? Então, como eu falei, uma das formas é você se inscrevendo na minha minissérie Sexualidade se Aprende em Casa, me acompanhando durante, né, tanto nas minhas redes sociais, mas além disso, né, a gente também precisa, né, entender como é que a gente pode, né, falar
como é que a gente pode conversar com nossos filhos sobre sexualidade. Porque muitas vezes eu vejo os pais quererem dar uma aula, um dia só, junta todos os assuntos sobre sexualidade, que eu quero conversar com ele, e aí nesse único dia eu dou uma aula, e nessa aula eu já falo tudo e ufa, já falei, tô livre. Gente, isso não funciona, tá? Não é bem assim que a gente precisa, que a gente consegue conquistar os nossos filhos e prepará-los para essa adolescência. Então, esse jeito é um jeito, sabe, atropelado, é um jeito que vai cansar os nossos meninos e as nossas meninas. Portanto, a gente precisa saber abordá-lo, saber como é que a gente faz isso, não é? Então, esse como é que diz? Esse é um jeito, ou seja, chamar ele para uma aula é um jeito que a gente não deve fazer isso, né? Porque quando a gente chama, filho, eu preciso falar com você sobre sexualidade. Então, vamos lá, assistiu a live da Lena hoje, e nessa live da Lena, ela falou que a gente precisa conversar com os filhos, né, durante a puberdade e trazer as informações sobre essas transformações. E aí você chega pro teu filho e fala lá, ó, filho, eu preciso falar com você sobre sexualidade. Ou para tua filha, ó, eu preciso falar com você sobre sexualidade. Senta aqui. Gente, essa abordagem é a pior abordagem do mundo que a gente pode fazer. O teu filho vai logo pensar que ele fez alguma coisa errada, a sua filha vai achar que você quer colocá-la de castigo, né? Então, vai com calma, vai com cuidado nessa abordagem, porque essa abordagem também é uma outra questão que é muito preciosa para a gente poder aproximar os nossos filhos, né? Para a gente poder conversar com os nossos filhos. Então, um jeito, né, bom da gente fazer isso é a gente conversar com eles no nosso dia a dia, num momento descontraído, como, por exemplo, sei lá, durante a hora do jantar, durante a hora do almoço, né, que surgiu um assunto, que você não traga esse assunto diretamente para ele ou para ela, não faça um questionamento direto, mas que você faça uma abordagem, sabe, mais leve. Na hora que você, por exemplo, estão assistindo a um filme, um seriado, e aí nessa hora vocês pegam, sabe, tem lá um tema, tem lá uma história que traz exatamente aquele tema que você gostaria de conversar. Como, por exemplo, outro dia a gente estava assistindo um filme, né? Eu, a minha nora, o meu neto, o Felipe, de 10 anos, e aí no filme que a gente estava assistindo, era uma comédia, dessas, acho que é As Branquelas, sei lá, e tem uma hora que a mulher vira para um cara que está vestido de mulher, mas que ela não sabe que é um homem, e ele começa a elogiá-la, e ela então vira para ele e fala, puxa vida, você é lésbica? E aí o meu neto vira pra gente e pergunta, o que é lésbica? E aí eu virei para ele e falei, filho, é quando uma mulher gosta de uma mulher, quando uma mulher gosta de outra mulher. Aí ele fez, ah tá, e tudo bem. Então veja, são essas oportunidades que a gente com a criança de 10 anos, com o adolescente nesse período da puberdade, a gente vai inserindo os conteúdos. Aí, se ele quiser saber mais informação, amanhã ou depois ele volta para mim ou para a mãe dele e pergunta, né? Então, ou para o pai dele e pergunta. Então, o importante é a gente abrir esse canal e eles perceberem, ó, consigo conversar com a minha mãe, consigo conversar com a minha avó, consigo conversar com meu pai. Então, esse é o espaço, né? Então, quando você introduz o assunto no meio de um filme, no meio, sabe? Você está no trânsito, né? Está no trânsito com o teu filho, então só vocês dois, tem algum assunto, sabe? Cria uma história, conta uma história da tua infância, conta uma história de quando você tinha a idade dele e insere nessa história uma conversa com ele. Esse também é um bom jeito, né, da gente conversar com os nossos filhos sobre sexualidade. Mas para isso, obviamente, a gente precisa se sentir seguro, a gente precisa se sentir preparado, né? Por isso que eu estou aqui com vocês e trazendo todos esses assuntos para a gente, cada dia, a gente ir, né, aprimorando essa nossa capacidade, né? E uma outra forma, né, que eu falei para vocês, quem ficasse aqui comigo até o final, eu daria aí uma dica. E não só uma dica, mas também vou disponibilizar para vocês o meu e-book sobre puberdade.
Então, um bom jeito da gente falar com eles sobre puberdade é quando, por exemplo, na leitura antes de dormir, por exemplo. Então, tem pessoas que têm o hábito de, quando os filhos vão dormir, ir lá, ler um livro com ele. Então, um desses livros pode ser, por exemplo, um e-book. Esse meu e-book, que é um e-book sobre a puberdade. Então, eu vou pedir o Tiago aí que coloque também o link. Quem está no Instagram não vai conseguir pegar esse link. Mas vocês podem depois entrar ou no meu Facebook ou no meu YouTube, e lá na descrição do vídeo vai ter esse link do meu e-book. Então vocês vão poder pegar esse link. Quem está no Facebook e no YouTube, já está aqui o link direto para vocês clicarem e receberem gratuitamente esse meu e-book sobre a puberdade. E nesse meu e-book eu trago uma série de conteúdos sobre, né, tudo isso que a gente conversou hoje, do desenvolvimento da puberdade, de todas essas modificações, essas transformações, tanto físicas quanto psicoemocionais, cognitivas, né, que acontecem com o adolescente. E aí você pode selecionar, não precisa ler todo o e-book para eles numa noite, não. Pergunta com eles, pergunta se eles sabem, né, que eles vão passar por alguma transformação. E que transformação ele tem curiosidade em saber? Aí você pega esse meu e-book e lê com ele só aquela transformação que ele quer saber naquele momento. E aí você traz aquela informação e vai puxando conversa com ele, né? Vai criando, construindo esse diálogo com seu filho ou com a sua filha, para que eles vão te contando o que eles pensam sobre isso, como é que eles estão sentindo essa chegada dessas transformações, ou se já tiver em plena transformação, como está sentindo essa transformação. Enfim, eles vão poder trocar com você os sentimentos e o conhecimento, né, deles e o seu, e com isso vocês fazerem essa construção desse vínculo que pode se tornar cada vez mais forte, cada vez mais presente nessa sua relação com seu filho e com a sua filha, principalmente quando chega a adolescência propriamente dita. E aí você pode viver uma adolescência com seus filhos de um jeito muito menos conflituoso, né? E de um jeito muito menos angustiante, podendo conversar com eles, eles terem em você alguém que eles sabem, não, minha mãe, ela suporta ouvir isso de mim. Ela me ama o suficiente para aguentar isso que eu vou dizer para ela. E o fato de eu falar com ela sobre sexualidade não vai ser um motivo para ela deixar de gostar de mim, ou para ela gostar menos de mim, ou para que ela fique triste comigo, ou para que ela fique decepcionada comigo. Então, gente, isso é um ganho muito grande para o relacionamento entre vocês e seus filhos. Então, esse e-book está disponível para vocês, ele pode ser um primeiro passo. A Kelly colocou, também passei por isso, quase morri, mas conversei com ele. Né? Eu não vi sobre as perguntas, né, Kelly, que você comentou aqui. Que o filho perguntou, meu filho de 8 anos já me perguntou se adolescente pode ter filhos. Então tudo isso que a gente conversou hoje aqui, e o que vocês estão comentando, né, também aí, só comprovam a importância da gente conversar com os nossos filhos sobre sexualidade, desde esse começo, né? Conversar, a gente já conversa desde que eles são pequenos, mas a gente conversar de um jeito consciente, sabendo o que a gente está fazendo, por que a gente está falando, aonde que a gente quer chegar, desde esse iniciozinho aí, de 8, 9, 10 anos de idade, a gente já começa com esses primeiros passos das transformações, da chegada da puberdade. Então, gente, essa é a conversa, né? Esse era o assunto que eu tinha para conversar com vocês hoje aqui nessa live. Indique um livro sobre sexualidade para adolescente. Olha, outro dia teve uma mãe que ela me mandou essa mesma pergunta. Helena, me indica um livro sobre sexualidade para adolescente. Gente, sexualidade para adolescente para você ter uma ideia, eu criei um curso, né? Então, um livro sobre sexualidade para adolescente
é um livro que depende do tema que você quer conversar com seu filho sobre sexualidade. Então faz o seguinte, manda no meu direct o que você gostaria especificamente sobre sexualidade para conversar com seu filho ou para você saber mais, e aí eu converso com você, tá bom? Eu te indico lá no meu direct, ok? Então, gente, obrigada aí pela participação, parabéns para todos que ficaram aqui até agora e vejo vocês amanhã. Até lá!